Boa noite a todos, nobres colegas, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 32ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, em 4 de novembro de 2024. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes, ausente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamingo de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza, ausente. Rich Silva Ferfoga Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 305 de 2024, recebemos do Executivo Municipal o projeto 027/2024 com alteração. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, solicito a substituição do projeto de lei 027, que estima o orçamento municipal para o exercício 2025 e da outras providências. Tal substituição se faz necessária, visto que, por um lapso no quadro dos valores destinados ao terceiro setor, não haviam sido incluídos os valores de repasses para a casa de acolhimento referente ao piso da enfermagem. Sendo assim, encaminho o projeto de lei 027 com as devidas alterações. Na expectativa de que os nobres edis analisarão e aprovarão o projeto em tela, reitero o protesto de estima e consideração. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Através do ofício 301 de 2024, recebendo do Executivo Municipal o projeto de lei 029, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 200 mil no orçamento municipal e da outras providências. Encaminho o projeto para as comissões de Justiça e de Finanças. Através do ofício 302 de 2024, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei 030 de 2024, que dispõe sobre a instituição de zona de urbanização específica e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, o projeto de lei em pauta é resultado do requerimento administrativo 1913/24 e aditivo objeto do requerimento 2117 de 24, de autoria de Scarpas do Lago 2, SPE Limitada, CNPJ 34.704.903/00175, estabelecido na Estrada Municipal Caconde, sem número, Represa de Graminha, representado por Marcos Kraus Franco, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 050-548-916-33, de Poços de Caldas, cujo requerimento solicita a viabilização da criação de zona de urbanização específica no local objeto das matrículas 6.322 do Cartório de Registro de Imóveis de Caconde, com a ressalva de que acompanha o citado requerimento as justificativas, fundamentos legais, mapa, memorial descritivo, manifestações de diretorias, setores e parecer. Entendemos que o projeto de lei está previsto pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Caconde. Embora interpretamos que nessa vereda o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, dispõe, por meio da Instrução Normativa 82/15, sobre os procedimentos para a atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural, dentre eles a descaracterização, artigos 19 e 20. Preconiza que, para tanto, poderá ser requerido pelo titular ou pelo município ao referido Instituto, INCRA. Vale dizer que o requerente, em decorrência do pedido, optou por requerer ao município, situação esta que interpretamos que foi ou é no propósito de preventivamente conhecermos o objetivo e familiarizar com a questão, oferecendo guarida, apoio, pois visa acarretar desenvolvimento para o município de Caconde. Oportuno ressaltar que, conforme consta do requerimento mencionado nesta, o postulante já citado acima declara que será na área local implantado um condomínio de lotes residencial e comercial com toda a infraestrutura urbana necessária, as quais serão de responsabilidade do empreendedor.
empresa requerente. Também de se destacar que o requerente apresentou estudo preliminar de impacto de vizinhança e estudo de impacto ambiental simplificado, Escarpas do Lago 2, Caconde, que acompanha o projeto de lei. Diante do exposto, embora a primazia do pedido é de especial atribuição do Departamento do Meio Ambiente, mesmo assim, houve manifestação dos departamentos e setores que entendemos necessários, em especial do prefeito municipal, em decorrência da intenção do requerente de futura transformação da área em zona de urbanização específica e, por consequência, mais adiante, a implantação de um condomínio de lotes residencial e comercial, nos termos do contido no requerimento da empresa. Ainda de se dizer que houve parecer favorável do Departamento Jurídico no tocante a resultar neste projeto de lei. Nossa preocupação e responsabilidade nos levaram a basear também na Lei Federal 10.257/01, artigos 28, 29, 30 e 31, Estatuto da Cidade, e ainda para não caracterizar renúncia de receita, exigimos pagamento de outorga onerosa e que conceituamos como: a outorga onerosa para alteração de uso do solo será feita mediante a cobrança de justo valor que permita alternativa de desenvolvimento e ainda pela valorização do imóvel, assim como defende a jurisprudência e legislação relativa ao assunto, que no caso ainda como cautela os termos do Estatuto da Cidade já citada neste. Diante de todo o exposto, encaminhamos aos estimados vereadores para exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, visando a adoção de parâmetros de ocupação urbana de acordo com a realidade do local, permitindo o uso criterioso precedido de tudo quanto é necessário. Por fim, são esses os motivos pelos quais acreditamos que o Egrégio Plenário, com postura, justeza e legalidade, saberão apreciar e votar o seu mérito. Encaminho o projeto para as comissões Justiça, Obras e Finanças. Recebemos o projeto de lei 008 de 2024 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim e demais, declarando de utilidade pública a Associação de Apoio a Pessoas com Espectro Autista, a APEA. Justificativa. Este projeto de lei visa considerar a Associação de Apoio às Pessoas no Espectro Autista como entidade de utilidade pública municipal, destacando sua dedicação e impacto na comunidade de Caconde. Fundada em 20 de dezembro de 2022, a APEA vem desenvolvendo um papel essencial na promoção do bem-estar, da inclusão e do suporte às pessoas com autismo, além de fornecer apoio às suas famílias e à comunidade. A associação cumpre com excelência todos os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 2.867, de 22, para receber o título de utilidade pública, ou que se comprove por sua situação comprometida e pelos documentos apresentados. O Estatuto Social da Associação está devidamente registrado no cartório de registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas da comarca de Caconde e seu balanço patrimonial de 2023 reflete uma gestão transparente e equilibrada. Esses elementos reforçam a confiança e o respeito que a comunidade e o poder público têm pela entidade. Além disso, as atividades da APEA não são restritas aos seus membros. Ao contrário, elas beneficiam toda a comunidade, promovendo a integração e o apoio inclusivo. A associação é apolítica e atua exclusivamente em prol das pessoas com autismo, com um trabalho que valoriza a cidadania, a inclusão social e a dignidade humana. Portanto, o reconhecimento da APEA como entidade de utilidade pública é mais que merecido. Sua dedicação e compromisso com a inclusão e o bem-estar de pessoas no espectro autista traz benefícios inestimáveis à população de Caconde e reforçam a importância da valorização e apoio às entidades que atuam com transparência e responsabilidade social. Sala de sessões, em 4 de novembro de 2024, vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, corroborado por todos os demais vereadores. Encaminho o projeto para a Comissão de Justiça. Recebemos também o projeto de lei do Legislativo 9 de 2024, também de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que institui a política de transparência ativa e dados abertos das escolas municipais de Caconde e da outras providências. Justificativa. A transparência pública é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e por diversas legislações específicas. A sua importância em nosso município,
A sua importância se torna ainda mais evidente quando analisamos o contexto atual da educação em nosso município. De acordo com o sistema Radar da Transparência Pública, que conta com a adesão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o setor de educação de Caconde apresenta um índice alarmante de 0% em 2023. Esse dado preocupante revela que não está sendo atendidos os requisitos de transparência, como a divulgação do plano de educação e o correspondente relatório de resultados, além de informações cruciais como a lista de espera em creches públicas e os critérios de priorização para o acesso a essas instituições. Recentemente foi sancionada a Lei 15.001 de 24, que estabelece novos requisitos mínimos de transparência pública e controle social na área educacional. Esta norma, promulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reforça a obrigação do poder público de disponibilizar à população uma série de informações essenciais, incluindo o número de vagas disponíveis e preenchidas nas instituições de ensino, estatísticas sobre fluxo e rendimento escolar e a execução de programas financiados com recursos públicos, entre outros dados relevantes. Além disso, a decisão do STF reafirma a constitucionalidade de leis de iniciativa do Legislativo que impedem a divulgação de informações relacionadas à administração pública. O STF enfatizou que o Legislativo pode e deve propor normas que regulamentem a transparência, respeitando o direito à informação e garantindo que a população tenha acesso a dados que impactam suas vidas. Diante desse cenário, a proposta de instituir uma política de transparência ativa e de dados abertos das escolas municipais de Caconde se torna uma necessidade urgente. A implementação desta política visa não apenas atender os requisitos legais, mas também promover um maior envolvimento da comunidade escolar e da sociedade em geral na gestão da educação. A transparência facilitará o controle social, incentivando a participação cidadã e garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e responsável. Assim, a aprovação deste projeto de lei representa um passo fundamental para o fortalecimento da transparência e da responsabilidade na gestão educacional em Caconde, alinhando o nosso município às melhores práticas e diretrizes previstas em nível nacional. Acredito que, com a implementação dessa política, estaremos contribuindo significativamente para a construção de uma educação mais justa, acessível e transparente, que reflita os anseios e as necessidades de nossa comunidade. Por todo o exposto, solicitamos o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei, que, sem dúvida, beneficiará a educação e a sociedade de Caconde como um todo. Sala de sessões, 4 de novembro de 2024, vereador Richard Silva Ferfogo e Maguim. Encaminhe esse projeto para as comissões de Justiça e de Redação. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o projeto de Lei 6 de 2024 do Legislativo, que dispõe sobre a obrigação de divulgação do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas de Caconde. Recebemos também com parecer favorável da Comissão de Justiça o projeto de Lei 07 de 2024 do Legislativo, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que institui a política municipal de transparência em obras públicas. Recebemos também com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o requerimento 016 de 2024, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o Distrito Industrial Sebastião Matias Tomé. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Como foi lido no expediente, a gente encaminhou os pareceres que estavam aguardando, né? Desculpa. A gente encaminhou os pareceres que estavam faltando, dos projetos que já estavam com o parecer do jurídico pronto, aí a gente conseguiu fazer o nosso parecer. Ainda existem um ou dois, né, que a gente está aguardando o parecer da UVESP para que encaminhe para a gente, né, que é a nossa consultoria, para a gente possa, como comissão, emitir o nosso parecer. Então, a gente só está aguardando isso, a gente sabe que tem um prazo, foi solicitado, urgência, mas a gente também pediu urgência, então logo a gente tem essa resposta, e aí, tendo a resposta a gente encaminha o nosso parecer. Então, os que entraram, façam a mesma coisa, já encaminho para
a nossa assistência jurídica para que faça o mesmo movimento e peça os pareceres para a gente possa dar sequência. São esses recados da comissão. Mais alguém? Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito agora ao vereador primeiro secretário que faça a chamada para a verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundi, ausente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elia Goulart. Isabela Flamini de Paiva. Presente. Ivani Aparecida Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza, ausente. Richard Silvio Ferfoga Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Silvana Aparecido Ferreira, presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação o requerimento 016 de 24, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o Distrito Industrial Sebastião Matias Tomé. Coloco em discussão o requerimento que foi lido. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Eu não assinei o requerimento, nem agora para ser votado, nem no parecer da comissão. Por fazer parte da comissão de desenvolvimento e por estar por dentro de tudo que está sendo perguntado aí, então eu não tenho nenhuma dúvida, então eu não concordei com o requerimento. Ok. Mais alguém? Vai falar. Senhor presidente, lhe peço a palavra. Palavra concedida. Esse requerimento aí é a respeito do que mesmo? Informações sobre o Distrito Industrial Sebastião Matias Tomé. É assim, a Câmara recebeu um documento de alguns empresários de lá, falando que a comissão estava aprovando a doação de terrenos para salão de eventos, para quadras, e aí o Richard fez um requerimento pedindo essas informações para a prefeitura. Então, através dessas informações, ele vai ver se o que foi passado para ele. Em resumo, na verdade, essa lei, eu falei isso dentro da comissão e falo para vocês. A lei de doação de terrenos, ela tinha que ser mais específica. Ela não poderia deixar para os membros da comissão decidir o que é viável e o que não é viável. A lei tem que estabelecer quais são os critérios, e ela não estabelece. Ela deixa, sim, se você quiser doar para uma pessoa que quer fazer um salão de eventos, como eu sempre digo dentro da comissão, se fosse para eu fazer, eu não acho que seria interessante, eu não colocaria um investimento num valor que fica para fazer no distrito, mas a lei não fala que isso não pode. Então, é um problema na lei, que foi feita pela prefeitura, foi passada pela Câmara, pelas comissões, e foi aprovada. Então, eu deixei claro na comissão o seguinte, e passo isso para vocês também. Eu não vou ser uma pessoa que vou falar isso não pode ou isso pode. A lei que tem que falar. Se a pessoa apresentou a documentação, ela tem direito, como todas as outras pessoas cacondenses e fora de Caconde também, porque a lei não especifica que tenha que ser cacondense. Mais alguém? Eu peço a palavra. Palavra concedida. A intenção do requerimento foi bem colocada agora pela colega. A gente recebeu, não lembro quanto tempo, um mês, foi isso, sei lá, um documento com várias assinaturas e, portanto, como já envolve a questão de interesse público, tanto quem está dentro quanto quem está pleiteando, existe um problema. Ou uma falta de clareza, enfim, que cabe sim uma discussão. E, de acordo com a lei, ela tem ali uma ideia, você pode notar nela que ela cria algumas condições que, pelo visto, tem causado essa abertura e, de um lado, entende-se de um fechamento dela, ou seja, do seu próprio entendimento. Então, temos em mãos um conflito de ideias. E quem decide hoje, de fato, é a comissão.
me julgue se eu estiver errado, me corrija, na verdade. É isso, né? E, portanto... Na verdade, a comissão, ela dá o parecer, mas quem decide é o prefeito. Ela não tem poder. Certo. Tem uma palavra aqui. E durante o mandato, você na rua, e vocês me corrijam também, você sempre é chamado a esclarecer como que faz para pedir terreno, como é que faz isso, faz aquilo. Se eu não me engano, acho que é o segundo ou terceiro requerimento meu sobre o distrito. Então, não se trata desse caso em específico. Acho que em 2022 eu já tinha enviado um questionando a questão de infraestrutura, depois ela veio a ser feita, e também de terrenos que estavam parados e precisavam ser fiscalizados, porque estavam aparentemente em desacordo com a própria legislação. Ou seja, cabia a fiscalização por parte da prefeitura e tal. A ideia disso é chamar ao debate, que eu acho que é o caso da Câmara, essa situação. A lei, ela sustenta, hoje ela está sendo bem gerida, a atuação da prefeitura está sendo correta, é o máximo de transparência, ocorre a decisão, qual que é a finalidade, qual é a natureza do lugar. São essas questões, eu acho que faz parte do ambiente, e se há campo para ajuste, seja de refinamento da ideia, que seja feito. Então, acho que é mais nesse sentido, gerindo no local. Agora, cabe à Câmara esse ponto. Eu não faço parte da comissão. Eu acho que a gente precisa ter esses documentos como oficiais, assim que vierem para casa, e a gente tome conta disso, seja via reunião, conversa com todo mundo, para a gente entender, porque há, sim, um conflito de ideias. E a gente precisa entender isso. Ou refina, ou amplia, e essa discussão está posta. Então, assim, aqui agora, eu acho que não é a hora de fazer a discussão, porque a gente não tem a documentação, e as partes e as pessoas que divergem das ideias não estão aqui também. Mas eu acho, sim, que é um momento, e é uma boa oportunidade para que a gente decida qual é a natureza e para que rumo vai, tendo em vista que existem muitos lotes ainda a serem construídos, né? Então, ainda dá tempo de corrigir algum tipo de abertura da própria legislação, ou até mantê-la, mas que a gente tenha isso como definido. Eu acho que é mais nesse sentido o requerimento. Obrigado. Mais alguém? Coloque em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem do dia da próxima sessão, teremos em única discussão e votação projeto de lei 006 de 2024 do Legislativo, que dispõe sobre a obrigação de divulgação do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas de Caconde. Também o projeto de lei 007 do Legislativo, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, alterando o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 2892, que institui a Política Municipal de Transparência em Obras Públicas. É só, senhor. Concedo a palavra aos vereadores para a explicação, pessoal. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Primeiro, para agradecer ao setor de vigilância sanitária, que teve presente semana passada, assim que eu oficiei. Rapidamente eles atenderam o pedido, que era algo urgente, e a Elisângela, o setor, né, representando o setor, teve no endereço que eu tinha identificado e cumpriu a demanda, né, orientou a pessoa e os moradores vizinhos, enfim, era algo que era do setor e foi rapidamente cumprido. Agradeço, dada a urgência do caso. A gente entrou também agradeço a todos os colegas também que a gente entrou com o pedido de reconhecimento de utilidade pública da associação, né, da APEA, do espectro autista, importante. Eles têm desenvolvido o trabalho, a gente tem que reconhecer, e de fato os documentos estão comigo. Tá? Preciso trazer para anexar. Eu analisei os documentos e estão de acordo com a legislação, então é um ponto positivo. Inclusive mostrando que estão em dia pelas questões formais, né? Tomara que as questões também materiais, técnicas, a gente consiga, ao longo do nosso mandato, tudo que ajuda de ter uma estrutura para trabalho. A gente entrou com o projeto de lei
para corrigir um pedacinho de uma lei sobre a questão das obras públicas, que, detalhe, foi aberta uma licitação, semana retrasada, se eu não me engano, para a contratação de um software para a gestão de obras públicas, ou seja, logo após a sanção da nossa legislação sobre obras públicas, houve a contratação de um software para gerir obras públicas, ou seja, a gente estava no caminho certo, tanto que o prefeito já está até cumprindo esse mandamento. Ou seja, transparência, avançamos na transparência da cidade. Segundo ponto, vai para a votação em breve a legislação sobre a questão da medicação, que é outro ponto importantíssimo, que a gente precisa olhar, envolvendo a transparência também. E dei entrada hoje na casa sobre a questão da educação também. Segundo o índice do Tribunal de Contas, a gente está em 0, descumpre vários requisitos do formulário, e a legislação visa também obrigar e corrigir esse setor que é fundamental para a cidade. Várias cidades da região, inclusive, seguem esse mandamento, publicam, organizam certinho a questão da educação, escola por escola, vaga de creche, vaga disso, vaga daquilo. A gente consegue entender melhor como tem sido gerida a educação, relatórios do ano, enfim. É assim que a gente consegue acompanhar a efetividade mesmo da política do município. E, por fim, de uma maneira triste, venho aqui apenas chamar a atenção, porque quando a gente cobra, e cobrou muito forte durante esses anos, é porque a gente analisa, verifica as situações. O máximo que a gente pode fazer é isso, né? Cobrar, entrar com um projeto de lei, enfim, direcionar, porque não dá para concordar com tudo que é feito. 2022, se eu não me engano, foi feita aquela decisão de colocar o lixão na porta da cidade, e é evidente que aquilo ia causar um super problema para a cidade, tanto de questão de embelezamento, como questão de degradação do meio ambiente. Era óbvio, precisava de muita questão técnica para você entender que aquilo ia dar errado, e num terreno particular. Cobrei antes, cobrei durante, e agora cobro depois, porque o efeito foi dado, degradou o meio ambiente, que era um imóvel particular, foi fechado depois de denúncias, não foi eu que fiz a denúncia, mas existe denúncias corretamente, porque estava errado. O papel que a gente fez foi mais de demonstração pública do que estava acontecendo, via requerimento também. Enfim, foi fechado. O que significa fechado? Tacado terra por cima daquele lixo que estava lá, monstruoso aquele lixo. Evidentemente, da forma que foi feita, causaria problemas. Estamos tratando aqui de reações químicas, questões orgânicas, lixo a céu aberto, com decomposição. O que aconteceu com aquilo? O bairro faz há um mês está convivendo com gases saindo do mesmo local que foi feito o aterro sanitário irregular. Um cheiro insuportável, com problemas de fogo, porque por baixo da terra começa a ter reações químicas, gera fumaça, que pode gerar gases, que pode gerar mais fogos. E sabe-se lá o que mais. São reações naturais. E a gente estava aqui semana passada falando sobre questões do meio ambiente, preservação de nascente, tudo. A gente sabe que lá para o fundo tem nascente, a gente está na beira de um rio. E a gente conseguiu fazer aqui na beira da cidade, agora infestamos a população com um cheiro insuportável. Tenho recebido mensagens dos moradores de lá da Nova Estância sobre esse acontecimento, do lado da Cochupé. Quem fez isso não está lá até agora e não resolveu o problema. Vão esperar a chuva apagar. Mas a chuva não apaga isso, porque são reações químicas. Inclusive, a água, de acordo com quem pesquisa, a água ajuda a fazer a reação química daquele lugar. Então, vai continuar pegando fogo por baixo da terra, vamos dizer assim, de maneira bem simplória. Ou seja, um problema totalmente constatado, irregular, que a prefeitura cometeu, gerou resultados durante e agora depois. Parabéns a quem teve essa genialidade, está lá agora. Temos que correr atrás. E, obviamente, a denúncia será feita, porque está lá, empestando a cidade desde o dia 6, inclusive do dia da eleição. Um mês está correndo solto e o problema está lá. Temos os vídeos são horrorosos, enfim. Fica aqui o registro e oficiei semana passada o departamento, assim que eu recebi as fotos, os vídeos, e é isso. Vamos torcer para que nada aconteça, porque, de fato, tem questões químicas ali que pode acontecer algum problema. É uma área grande que foi degradada. Eu enviei quarta-feira, se não me engano, que foi o dia que veio. Até agora, nada. A pessoa entrou em contato com o diretor no sábado,
que, segundo a informação, aguardaria a chuva passar para tomar algum tipo de atitude. Assim. Obrigado. Mais alguém? Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Está chegando o final do nosso mandato, nem sei quantas sessões a gente ainda tem, e eu não sei o que acontece, mas eu sinto que o que falta, e não sei quando que isso vai acontecer, para falar a verdade, até por isso que eu não me candidatei novamente, porque eu desanimei por conta disso, falta a gente ver as coisas acontecendo de verdade. Então, igual essa situação que o Richard passou, já era para estar tendo reunião. Você pega, tem o que eu percebi durante a campanha e estou vendo agora depois, assim, muitas pessoas querem ajudar na administração sem ter interesse de participar. A moça que estava aqui comentou sobre essa situação do Richard, ela falou até algumas coisas que poderiam ser feitas. Então, eu acho que falta, às vezes, ter, não sei se já existe e não acontece, reuniões, conselhos, pessoas que têm conhecimento técnico para estar participando das coisas, para encontrar a solução, porque até essa denúncia acontecer, até a CETESB, o Ministério Público, GAEMA, sei lá, tomar conhecimento, o prejuízo, às vezes, vai ser muito maior do que se já tivesse, vamos reunir, ver como que a gente resolve isso, porque quando é estabelecido multa, a multa não sai, né, do bolso da pessoa que tomou a decisão de fazer aquilo. Quem toma prejuízo com essas coisas é a própria população. Então, eu queria deixar assim, eu falo que tudo que eu tentei fazer e que eu falei aqui, que eu falei nos departamentos, porque eu fui uma vereadora que eu fui nos departamentos, eu posso não ter sido ouvida, mas que eu fui, eu fui. Pensando no bem de Caconde, querendo que, de fato, a cidade aconteça. E eu fiquei sabendo de uma situação que acontece no posto de saúde, a gente não está lá todo dia, e aí eu queria deixar para a Comissão de Saúde se informar sobre isso e buscar soluções para isso. É marcado um especialista, a consulta começar às 8 horas da manhã, e muitas vezes ele está chegando 10 horas da manhã. Como que é feito o pagamento desse especialista? Esse especialista ganha por hora ou ele ganha por consulta? Independente disso, se é por 10 consultas e ele está começando 2 horas depois, ele está atendendo mais rápido. Então, não está sendo... Então, assim, eu, para falar a verdade, eu fico muito desanimada, porque são coisas que eram para estar sendo fiscalizadas, né, pelos secretários, pelos coordenadores. Essas coisas não poderiam estar acontecendo. E eu não sei se eu crio uma expectativa de algo que não acontece, ou se as pessoas não estão entendendo que o dinheiro que está sendo pago é dinheiro que poderia estar sendo pago para uma pessoa que poderia estar fazendo de outra forma. Eu acho que falta, às vezes, fiscalização de como essas coisas estão... Não sei se eu estou sendo clara, mas são coisas que precisam de ser fiscalizadas, porque são pagas com dinheiro público, é para atender a população, e não tem cabimento uma pessoa esperar o atendimento começar dali 2 horas depois que agendou. Então, agenda para 2 horas depois, sabe? As coisas têm que funcionar de uma melhor forma. Não tem cabimento, ainda não está sendo avisado o paciente que vai viajar amanhã para Casa Branca, para a Unicamp, para Barretos, por celular. A pessoa tem que ir lá buscar uma... Ainda é assim, Sandrinha? A pessoa ainda tem que buscar uma passagem? Porque hoje eu recebi mensagem de uma menina: Isa, você não consegue ver que está sem crédito para ligar no posto, o horário... Gente, manda isso, põe um robô para mandar isso. Isso daí não é difícil de acontecer. Ajuda o funcionário do posto, porque quantas pessoas ele tem que ficar atendendo ali que chega para buscar uma passagem? Ajuda a substituir uma pessoa que às vezes está esperando vaga e já coloca se aquela pessoa não vai. Diminui a quantidade de carro na rua, porque não tem sentido você ter que ir lá no posto buscar uma passagem. Pessoa que é da roça, pessoa que não tem carro. Então, acho que já passou da hora das coisas começarem a funcionar. A questão de remédio. Eu sei que não tem uma farmacêutica para cada UBS. Mas vamos estabelecer que tem um horário que a farmacêutica, não sei se tem, acho que tem 2 até no posto. Então, uma, na segunda, ela vai entregar os remédios lá no Santo Antônio, na terça, no Redentor, na quarta, no bairro São José, na quinta, na Várzea. Fazer o negócio funcionar
para que a gente realmente... Tem coisas que a população às vezes reclama, que a gente fala, nossa, a gente nunca deixa a população satisfeita. Mas também tem coisa que poderia estar sendo... a gente poderia estar evitando, né? Eu agradeço e desejo uma excelente semana a todos. Obrigado. Mais alguém? Senhor, Palavra concedida. as coisas aqui em Caconde é igual a Isa falou. A gente passou aqui estamos terminando aí os 4 anos lutando para melhorar a cidade, buscando isso, que a gente entrou aqui desde o início falando isso. E, na realidade, a gente fica chateado, fica com a sensação de impotência, que um vereador, tipo, é visto pela população que não faz nada, né? Pelo contrário, a gente faz muita coisa, só que é enxergado pelos próprios departamentos, não sei quem coordena isso e tal. Os médicos aqui, a gente está lutando desde o início, desde quando a gente entrou aqui, para poder estabelecer horário, regras que deveriam ser cumpridas, né? Isso tem aí para trás vídeo aí gravado, indicações, tudo, um monte de coisa. A população teve aqui, teve bastante gente aqui cobrando isso. Só que, infelizmente, não aconteceu até hoje, né? Tomara que Deus ajude, que venha aí a nova administração, venha com um pensamento diferente, de funcionalidade, né, que chama isso, né? Porque eu acho que é fácil criticar lá, igual nós ficamos criticados como os vereadores que tiraram o remédio da população. Então, eu acho que, e isso não foi verdade, a gente sabe muito bem disso, que não fomos nós os culpados disso. Então, eu acho que vai ter que voltar uma boa parte dessa medicação também para a população, que a cidade é uma cidade carente, todo mundo sabe disso, e precisa chegar num acordo, num bom senso aí, porque você vê, hoje o AME de Casabranca manda mensagem para avisar, você vê, Casabranca, lá onde está o tanto de gente que tem, e manda mensagem, Vinolândia manda mensagem. Então, isso aí é funcionalidade, né, praticidade, hoje, para evitar esse tipo de confusão mesmo. O que acontece? Eu falo, o médico não vai poder vir, tem gente que sai lá da Barrane, ou lá de perto de Palmeiral, vem para cá, quando chega aqui, o médico não vai atender, entendeu? A pessoa tem que voltar para trás, outra hora com chuva, tudo, e por causa de um prontuário, a moça saiu lá da Barrane, chegou aqui na cidade, não foi atendida, teve que voltar para trás, porque o prontuário não estava aí, você vê. É a mesma cidade, é dentro da cidade, entendeu? Isso não pode acontecer mais, né? Então, é igual a Isa falou, a gente fica com a sensação de, sei lá, de impotência, de tudo, e você sabe que você cobra, chega até a doer o coração da gente, de passar a raiva, porque você sabe que o negócio que você fez, correu atrás, e não acontece, entendeu? Infelizmente não acontece, e a hora que você fala, parece que você está errado, entendeu? Parece que você que é o errado na situação, entendeu? A situação não acontece, as coisas não acontecem, o vereador fala e está errado. É isso que eu sinto também. Eu fico chateado com isso, porque é uma sensação de, tipo, um vereador cotado, deixa para lá. É isso aí que acontece. Então, vou terminar o ano, aí, os 4 anos, com essa sensação também de que a gente não foi ouvido em muita coisa e deixou, e mesmo que fique cobrando. Então, boa noite a todos e é só. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Presidente, posso 1 minuto? Pode. Até para pegar o gancho da rapaziada. A importância de não esquecer e registrar isso em documentos, em falas e cobranças e departamento, olho no olho, é a seguinte: por trás de decisões existem a responsabilidade do gestor. Inclusive, respondem isso administrativamente perante o seu CNPJ. A improbidade administrativa é uma coisa séria, retira direitos de quem está ali. Então, não é qualquer coisa. Se fez errado, tem que ser, sim, investigado e, eventualmente, punido, se for o caso. Por quê? Na hora do louro, na hora de levantar a medalha, tirar a foto e falar que fez ou não fez, está lá bonitão nas fotos. O político adora isso. Na hora de fazer as péssimas decisões, quem cobra? Sobra para nós, população, pagar, só para o meio ambiente pagar, sobra para o morador que está do lado lá ter que levar o filho no médico porque teve uma decisão ruim. Então, não tem essa.
Se está no jogo público, tem que arcar com essas decisões públicas. Eu estou no jogo. Se eu falar alguma coisa aqui, deslizar, quem toma chumbo sou eu. Por que quem toma a decisão na caneta, que é difícil, eu sei, não pode responder? Deve responder, sim. Inclusive, o STF, semana passada, decidiu sobre aterro sanitário. Da criminalidade que é isso. A lei do Código Ambiental se manteve de pé, decisão recente, que vai pagar por isso. Quem fez sabe que não pode fazer, não faça. Simples. Não tem essa. Como a gente tem 4 anos sobre medicamento, enviei semana passada, falei durante a campanha, enviei semana passada para registrar. É possível, desde 2017, decisão da Justiça, STJ, decisão do Conselho Federal e Estadual de Enfermagem, a possibilidade de entregar medicamentos nas UBS sem a presença de farmacêutico. É necessário ter farmacêutico, porque ele pega todos os laços de segurança, maior técnica, tudo. Isso é evidente. Então, a gente tem que cobrar, sim, que tenha vaga e concurso para farmacêutico. Isso é urgente, que está faltando. Agora, é possível, sim, entregar medicamento nas UBS sem a presença, porque cria-se uma logística, uma forma de entregar isso. Tem um parecer, tem decisão, foi encaminhada para o setor de saúde e não fizeram, e sabiam disso faz mais de 5 anos, desde 2017 isso é possível. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas são pagas para pesquisar. São pagas. A nossa função aqui é fiscalizar, propor algumas coisinhas, é mínima. Coitado de nós. O que eu quero dizer é, as pessoas são pagas para pesquisar soluções. A gente fica correndo atrás de solução que não é ponto nosso, mas, enfim, o que a gente pode contribuir, a gente contribui. O que eu quero dizer é difícil, a prefeitura inchada, deficitária, enfim. Tem gente boa lá dentro. É evidente que tem gente boa. Agora, decisões ruins são decisões ruins. Não há possibilidade de passar pano para decisões ruins, porque há caminho certo, há caminho bom, há caminho correto. Estamos aí falando de cidades inteligentes, o caramba, que é fundamental e necessário e urgente. Vou repetir. Tem um aplicativo de graça, que fantástico, que compreende toda essa tecnologia. Pergunta se usa. Não usa. Paga alguém por fora. Essas coisas que eu estou dizendo. Então, assim, quem decide tem que ser cobrado. Mais alguém? Eu vou nomear uma comissão especial aqui, que declara a utilidade pública à Associação de Apoio a Pessoas no Aspecto Autista. Richard Silva Ferfoga Maguim, que é o autor, Silvano, Edivaldo, Ivani, Sandro e Tio Tonho. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.